A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos nós aqui para mais uma escola bíblica. Louvando a Deus pela sua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós continuamos estudando sobre a fragilidade humana e a sabedoria divina. Estamos quase fechando o nosso quarto trimestre, aprendendo sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje nós vamos para a lição de número 12, quando Deus se revela ao homem, e a proposta de leitura diária está aí, Jó 38. Deus se revela a Jó no meio de um redemoinho. Jó 38, 3, 4, as inquirições de Deus a Jó, e por aí vai. Uma proposta de leitura de segunda a sábado para os que fazem a escola bíblica dominical. Bom, nós vamos para a leitura bíblica em classe. Lembrando sempre a você que a gente faz um resumo aqui da lição, um resumo que dá para se entender muito bem aquilo que a gente está querendo passar. Bom, Jó 38, 1, 4 diz assim: Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse-lhe: Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-o-mo saber se tens inteligência. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou considerastes as dores das servas? Contarás os meses que cumprem os que ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões dos jumentos bravos? Ao qual dei o ermo por casa e a terra. Para Jó 40, 15, 24. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barra de ferro. Poder-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? 41, 1 ao 3. Aí ele diz: Poderá pescar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Pode pôr uma corda no seu nariz, ou um espinho furar a sua queixada? Porventura, multiplicarás suas suplicações para contigo? Ou ou brandamente te falará? Aleluia! Então tá aí, texto áureo da nossa lição, Jó 4:6. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Verdade prática diz que mesmo transcendente e distinto da sua criação, o Deus se revela ao homem mortal. E o ponto central da nossa lição é: Deus se revela ao ser humano. Bom, nós temos 3 tópicos nessa lição. Cada tópico
com os seus subtópicos, desculpem aí. Então, nós temos o primeiro tópico, a revelação de um Deus pessoal, 3 subtópicos. O primeiro, o Deus que tem voz. O segundo, a poderosa manifestação de Deus. O terceiro, o Deus que está presente. Segundo tópico, tem 3 subtópicos também, na mecânica celeste, a revelação de um Deus sábio na mecânica celeste, na dinâmica da vida, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. E a revelação de um Deus justo e poderoso, né? E aí, um subtópico, o Behemoth e o Leviatã. Bom, você pode ficar com a gente até o final da aula. Com certeza teremos muito que aprender nessa aula. E se você ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever, pode compartilhar, pode fazer o seu comentário. Nós ficamos muito agradecidos. Eu sou o pastor Eliésio Pereira, pastor titular da Igreja Assembleia de Deus Ministério Templo Central, em Suaçurana, que é um distrito de Iguatu. Muito bem-vindo à nossa aula. Bom, introduzindo aqui, Deus se revelou e dialogou com Jó. Do capítulo 38 até o capítulo 41, a gente vai encontrar esse diálogo de Deus com Jó. E esse episódio, queridos, ele marca o ápice do livro de Jó, pois ele mostra a quebra do silêncio divino. Vamos para o tópico 1, a revelação de um Deus pessoal. Eu espero que as nossas aulas elas estejam ajudando a você, né, no entendimento, embora seja muito sintetizado aqui o assunto, mas engloba tudo o que você precisa aprender da aula. Bom, tópico 1, o Deus que tem voz. Deus estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. Jó 38:1 diz que depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, né? E aí nós vamos entendendo como é que Deus faz isso. E aí a gente vai ver a poderosa manifestação de Deus. Jó estava diante, queridos, de uma manifestação teofônica de Deus. E este falava-lhe no meio de um redemoinho. Deus é um ser que se revela e que fala com o homem. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Você já ouviu o testemunho de alguém dizer assim: olha, realmente a minha vida ela foi transformada depois que eu ouvi a voz de Deus? Isso traz um testemunho maravilhoso com relação àquilo que Deus faz quando Ele fala conosco, quando Ele se manifesta, né, para com nós, os seres humanos. Bom, terceiro subtópico, Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Nos capítulos 3 e 37, na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, aparece a referência como El Shaddai. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. No entendimento deles, Deus era forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa era a teologia dos amigos de Jó. E aí o terceiro subtópico, o Deus que está presente. Porque o grande dilema de Jó era pensar que Deus havia abandonado ele. Olha, o patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, né? Jó não sabia a razão do silêncio de Deus. Daí
toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Era isso que ele pensava que estivesse acontecendo. Na realidade, Deus estava cuidando. Pode até ser que você esteja também passando por algum problema, por alguma dificuldade, mas entenda, Deus está presente, Deus está cuidando e no momento certo Ele irá se revelar a você. Olha aí, o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo estando às escuras, né, andando por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Pode até ser que você não esteja conseguindo sentir, que você não esteja conseguindo ver, mas a sua fé, ela vai fazer você ver e entender que Deus está sempre próximo de você. Ok? Então, sintetizando aqui o primeiro tópico, Deus se revela ao homem e se mostra presente diante da angústia, né? O salmista diz que Deus é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Vamos então para o tópico 2, a revelação de um Deus sábio. Olha só, primeiro subtópico, vamos entender como é que Deus, né, se revela como um Deus sábio. Vamos ver essa dinâmica celestial nisso. Deus convida Jó a contemplar o universo e a vê-lo como é que funciona. No capítulo 38, né, ele vai fazer isso. Porque o capítulo 38 diz assim: quando Eliú acabou de falar, o Senhor respondeu a Jó falando no meio da tempestade. E ele disse: Quem é esse? Quem é esse que obscure a minha sabedoria, mostrando a sua completa ignorância? Prepare-se como simples homem, olha o que Deus diz para ele. Prepare-se como simples homem, pois eu vou lhe fazer algumas perguntas e você me responderá. Se você é sábio, diga-me onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo. Aqui é a mecânica celestial. Quem mediu os limites das suas dimensões? Quem usou a linha de medir e o fio do prumo? Diga-me, se você sabe, sobre o que se apoiam os alicerces do mundo e quem colocou a primeira pedra dessa construção, quando as primeiras estrelas cantavam e os anjos vibravam de alegria. Quem foi que estabeleceu os limites para o mar quando as águas surgiram do abismo? Deus disse: eu vou lhe fazer aqui algumas perguntas, eu vou convidar você para você conhecer, tá? Aí ele disse: quem foi que cobriu o oceano de nuvens e escuridão? Onde você estava quando tracei os limites do mar, de onde as ondas não podem passar? Você já ficou observando o mar, o quebrar das ondas, e você ficar pensando, meu Deus, não existe uma parede que limite essas águas e elas não passam dali, né? Que coisa mais maravilhosa. E disse: até aqui você pode vir, mas daqui para frente as suas ondas altas e orgulhosas não podem passar. Por acaso algum dia, uma única vez, você deu ordem ao sol para aparecer e indicou o lugar onde ele deveria surgir? Que coisa maravilhosa, né? Você já deu ordem à luz do dia para brilhar por toda a terra, para que sacudisse os perversos e expulsasse dos seus esconderijos? A terra toma forma como o barro sob um sinete, suas feições sobressaem como uma veste.
Aos ímpios é negada a sua luz, e o braço levantado pode ferir, para ferir se quebranta. Por acaso, você conhece as fontes que produzem os mares e os oceanos? Já andou, já andou pelo fundo escuro dos mares? Você sabe onde fica as portas do reino dos mortos? Você já viu as portas da profunda escuridão? Você tem uma ideia do tamanho da terra? Responda-me, se é que você sabe. De onde surgiu a luz? De onde ela vem? E onde é que se escondem as trevas? Você é capaz de dizer onde elas ficam guardadas ou como fazer para chegar lá? Hein? Sim, talvez você conheça, pois você já tinha nascido e já viveu tantos anos. Você já entrou no meu depósito, onde guardo a neve e a geada e as chuvas de pedra, hein? Para usar em tempos de sofrimento e como arma contra os meus inimigos? Diga-me onde fica o caminho pelo qual a luz chega ao mundo. Diga-me por onde o vento leste vem e se espalha por toda a terra. Foi você quem abriu os canais para a água das grandes chuvas e o caminho por onde passa a tempestade? Quem fez a chuva cair no deserto seco e vazio, em lugares que ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, transformando terra inútil em terra boa e produtiva, onde plantas voltam a crescer? Por acaso a chuva tem pai? Quem é o pai do orvalho da noite? Quem é a mãe do gelo e da geada? Que faz com que as águas se tornem duras como pedra e a superfície como uma camada de gelo? Por acaso você pode acorrentar as estrelas do sete estrelo? Ou então separar as cordas do Órion? Você é capaz de fazer as várias constelações aparecerem no céu na época determinada? Pode guiar a ursa maior pelo céu ou a ursa menor? Você conhece as leis que governam o universo? Você sabe até onde essas leis se aplicam à Terra? Você é capaz de dar ordem às nuvens para que elas deixem de cair a chuva, deixem cair a chuva e você fique coberto por um dilúvio? E você que envia os relâmpagos e eles lhe dizem: aqui estamos? Quem fez as nuvens aparecerem na hora certa, como se tivessem sabedoria? Quem ensinou as estrelas cadentes o caminho a seguir, como se elas tivessem inteligência? Glória a Deus. Bom, eu vou parar por aqui porque é muito maravilhoso esse capítulo 38, né? Aí ele diz: quem conhece exatamente o número das nuvens? Quem pode despejar a chuva guardada nos depósitos do céu? Quando o pó se endurece, os torrões se apegam uns aos outros, por acaso é você que vai caçar a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões, enquanto eles descansam em suas covas ou cercam as suas vítimas na floresta? Quem dá alimento aos corvos quando os seus filhotes gritam a Deus e se agitam dentro do ninho por não terem o que comer? Hein? Pois olha que coisa linda. Isso é o capítulo 38 de Jó. Isso é a mecânica celeste de Deus. Então Deus convida Jó a contemplar o universo e a vê-lo como funciona. Que coisa maravilhosa. Então, na mecânica de Deus, de onde vem a origem dos oceanos? De onde vem a grandeza do céu solar? Jó se comportava como um grande sábio, mas Jó não sabia nada sobre a ordem da criação, muito menos, queridos, sabia sobre a providência divina para mantê-los. Se Jó não sabia como explicar o que levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual, hein? Olha só,
na necessidade de se conhecer melhor a Deus, era preciso que Jó contivesse o seu orgulho. Jó agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Eita, coisa boa. Aí, sintetizando o segundo ponto, Deus se revela como sábio na mecânica celeste e na mecânica da vida. Vamos então para o terceiro e último tópico, a revelação de um Deus poderoso e justo. Deus chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais. Agora Deus vai falar aqui do Behemoth e do Leviatã, né? Nos capítulos 30, nos capítulos 40 e 41. Eu vou fazer questão de ler isso aqui com você, para você poder ter um entendimento maravilhoso do que Deus falava com Jó, para que ele pudesse entender que ele não estava só. Amém, querido? Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas você está aprendendo aqui nesse dia de que você não está só. Olha só, o capítulo 40, né, porque o capítulo 40 e o 41 vai falar dessas duas criações de Deus. O Senhor continuou falando com Jó. Por acaso, você ainda quer me criticar? Ainda quer desafiar o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, que responda a Deus aquele que o acusa. Aí veja só, Jó responde com humildade. Olha o que é que Jó disse. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sou indigno, não mereço falar com o Senhor, ó Deus. Nunca poderia responder aos seus argumentos. Já falei demais contra o Senhor. 2 vezes até ficarei calado. De dentro da tempestade o Senhor falou a Jó. Aí agora Deus vai dizer: prepare-se, simples homem, pois ainda tenho outras perguntas a fazer e quero que você me responda. Você ainda vai querer colocar em dúvida a minha justiça para demonstrar que você é justo? Você ainda compara a sua força com a de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Então, vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e honra. Use a sua grande ira e olhe para os pecadores orgulhosos e dê a eles o castigo merecido. Sim, humilhe os orgulhosos e destrua os perversos onde eles estiverem. Destrua e enterre junto o orgulhoso e o perverso. Então, eu mesmo reconhecerei que você tem poder e justiça para salvar-se sozinho. Observe bem, aí Deus vai começar agora a mostrar. Observe bem o Behemoth. Eu criei esse animal quando criei você. Ele come ervas como o boi. A força dele está nos seus lombos, nos músculos da sua barriga. A sua cauda balança como o cedro, os tendões de suas pernas são duplamente traçados, os seus ossos são duros como bronze, o seu esqueleto firme como se fosse feito de ferro. Ele é a minha obra-prima e eu, seu criador, sou capaz de vencê-lo. Ele come o capim que nasce nos montes, onde pastam felizes os animais selvagens. Ele se deita debaixo das plantas que nascem nos rios e lagos e se esparrama no lodo e na lama. Os lotos e os juncos lhe dão sombra quando se deita, e ele não fica em dificuldade quando os rios transbordam, nem mesmo quando há terríveis enchentes no Rio Jordão. Ninguém é capaz de prendê-lo quando ele está olhando, nem mesmo furar o seu nariz com um anel de ferro e puxá-lo com uma corda. Olha só, esse aqui
é o Behemoth. Agora nós vamos ver a segunda criação. Você é capaz de prender o Leviatã com linha de anzol ou prender a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele e furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai convencê-lo gentilmente a não prendê-lo? Será que vai falar palavras amáveis a você? Será que ele vai fazer um acordo com você ou se oferecer para ser o seu escravo para o resto da vida? Será que você pode criá-lo como se fosse um animal de estimação, como se fosse um passarinho, ou colocar uma coleira nele para os seus filhos brincarem com ele? Por acaso os pescadores poderão vendê-lo no mercado? Será que o cortarão em pedaços? Por acaso é possível furar a pele dele com arpões ou cravar uma lança na sua cabeça? Experimente lutar com ele. Verá a confusão terrível que acontece e nunca mais tentará fazê-lo de novo. Quem pensa ser capaz de vencê-lo está se iludindo. O homem normal perde a coragem só em vê-lo pela frente. Ninguém tem coragem suficiente para chegar perto e acordar o animal do seu sono. E se você não é capaz de prender um simples animal, como se julga capaz de provar que eu estou errado em castigar você? Olha, eu não devo satisfação a ninguém, porque ninguém me ajudou a ser o que sou. Tudo que está debaixo dos céus me pertence. Devo ainda falar da força incrível do Leviatã, das formas perfeitas do seu corpo. Quem é capaz de furar o seu couro duro? Quem é capaz de se aproximar dele com uma rédea? Quem teria coragem de abrir a sua queixada enfrentando aqueles dentes temíveis? Ele se orgulha das suas costas, que estão cobertas de fileiras de escamas, tão unidas umas às outras que não podem ser separadas. As escamas são presas uma à outra de tal maneira que nem o ar passa por elas. É absolutamente impossível separar essas escamas. Quando o Leviatã espirra, atira lampejos de luz, seus olhos brilham como os primeiros raios de sol, da sua boca saem chamas, ele solta faíscas e fumaça, suas narinas soltam fumaça como uma panela fervente sobre a fogueira de galhos. Quando sopra, ele solta chamas capazes de fazer carvão pegar fogo. Com a sua tremenda força concentrada no seu pescoço, ele espalha o medo por onde passa. Ele tem uma carne dura e fortemente unida. Ela é tão firme que nem se move. O seu coração é duro como uma pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os homens mais valentes tremem de medo e fogem apavorados. Não há nada que consiga feri-lo, nem espada, nem flecha, nem lanças. Ele trata o ferro como se fosse palha e o cobre como se fosse madeira podre. Mesmo quando atacado por flechas e pedras, ele não foge. São como ciscos para ele. Pode levar cacetadas e ser atacado por lanças. Ele nem se incomoda com isso. A sua barriga é coberta de escamas duras e pontudas, e quando anda, deixa rastro na lama como se fosse uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como um caldeirão fervente, e faz os lagos ferverem como uma panela de óleo no fogo. Deixa atrás de si um rastro luminoso, como se fosse uma longa barba branca. Não há na terra um animal semelhante a ele que não sabe o que é ter medo. Ele olha para tudo com desprezo,
reina soberano sobre todos os animais selvagens. Olha só, Deus disse a Jó, esses dois bichinhos fui eu que criei e eu posso controlar eles. Você pode fazer alguma coisa com eles? Glória a Deus. Então vamos lá. Se a justiça e a graça, né? Se não podia domar as duas criaturas de Deus, então jamais poderia ser igual ou mais justo do que o próprio Deus, o Criador. Ok? Sintetizando então aqui o terceiro e último ponto, o Behemoth e o Leviatã revelam um Deus poderoso e justo. Concluindo aqui a nossa aula, agradecer a você por estar até aqui com a gente. Deus se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Dá para você dizer um amém por isso? Glória a Deus. Deus abençoe. Chegamos aqui ao final da nossa aula de número 12, né? E já convido você para estar conosco na aula de número 13, fechando, portanto, o nosso quarto trimestre de 2020. A aula 13, quando Deus restaura o justo. Meus amigos que fazem o site panorama.com, ebd.com, muito obrigado por cederem gentilmente os seus slides para que a gente possa ilustrar a aula. Saúde, graça e paz. Até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe abundantemente.